Eu sou David Plank, eu sou co-diretor do Centro Lehman aqui em Stanford University e queria agradecer a participação de todos vocês nesta sessão sobre o recrutamento dos alunos para o Centro Lehman. O centro foi estabelecido em 2011 com a missão de apoiar o melhoramento do sistema educacional no Brasil. Trabalhamos com os nossos alunos, alumni, parceiros e amigos em projetos de pesquisa e também em projetos aplicados nas áreas de formação dos professores e desenvolvimento de políticas públicas. Na década passada, formamos mais que 50 alunos de mestrado e 10 de doutorado no centro em várias áreas, incluindo economia da educação e tecnologia educacional. Na década que vem, queremos ampliar e diversificar o conjunto de candidatos para os nossos programas. Iniciamos um projeto para recrutar candidatos diversos em todos os sensos, de cor, de gênero e de região, para cursos de mestrado na Graduate School of Education de Stanford University. Tem vários programas na Graduate School de Educação, mas hoje o foco da nossa discussão é o programa LDT, Learning Design Technology, e eu queria passar a palavra para o meu colega e o co-diretor do Centro Lehman, Martin Carnoy, que fala mais sobre o programa LDT. Boa tarde a todos. É um grande evento para nós introduzir os programas de mestrado de Stanford e vou descrever este programa de Learning Design e Tecnologia para vocês. Temos outros programas e eu sei que temos gente participando que quer saber de outros, mas vamos enfocar neste programa hoje. LDT integra ideias contemporâneas poderosas sobre aprendizagem com tecnologias emergentes, para projetar e avaliar ambientes de aprendizagem, produtos e programas. E os graduados de LDT é acrônimo para Learning Design Tecnologia. Estes graduados deste programa colocam suas habilidades em uma variedade de ambientes, incluindo escolas, museus, instituições de pesquisa e empresas de tecnologia educacional. Essa é uma descrição do programa. É importante enfatizar que os candidatos deste programa LDT precisam comunicar um propósito claro e demonstrar interesse no campo de design de experiência de aprendizagem. E a maioria dos candidatos bem-sucedidos já se envolveu com o LX Design de alguma forma, em sua experiência anterior. Essa é uma métrica fundamental quando analisamos os aplicativos, as aplicações, quanto à sua competitividade. Mas mais que notas acadêmicas fortes. Mas o propósito que vocês escrevem na aplicação é muito importante para entrar no programa. A vantagem, quero anotar que a vantagem para os brasileiros que desejam estudar design e aprendizagem ou em qualquer outro programa de mestrado em Stanford, é que os alunos têm o orientador no programa de design e aprendizagem ou um outro programa, e também fazem parte da comunidade brasileira de estudantes
é professor do Centro Lehman. E dentro deste Centro Lehman, todos têm um interesse comum em questões relacionadas ao Brasil. E elas também podem obter conselhos, estes estudantes de mestrado, podem obter conselhos de corpo docente do Centro Lehman. Por isso, formamos uma comunidade e o programa de estudos, e tem 2 polos de comunidade e uma forte combinação. Ok, isto é suficiente por um momento. Vamos a ter perguntas depois, estou seguro. Quero introduzir nosso parceira no Brasil, Roseli de Deus Lopes. Ela é professora associada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É vice-reitora do Instituto de Estudos Avançados, do USP. É vice-coordenadora do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas, que é acrônimo CITI-USP, onde ela coordena projetos de pesquisa em meios eletrônicos interativos com ênfase em aplicações em educação, saúde e tecnologia assistiva. Coordena programas voltados a despertar e desenvolver talentos em STEM, como a FEBRATE, maior feira nacional de ciências e engenharia voltada a estudantes pré-universitários no Brasil. Roseli, você pode continuar. Olá, Mati. Muito obrigada pela introdução. É um imenso prazer. Olá, David, e os colegas aqui de Stanford. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando desta oportunidade. O Centro Lehman, né, tem uma abrangência muito grande de atividades aí de estudos e pesquisas relacionados ao Brasil, e especialmente o LDT. Eu que sou engenheira, né, eletricista e que trabalho já há muitos anos com educação e tecnologia, a gente poder compartilhar essa oportunidade de Stanford para o Brasil inteiro, né, buscando pessoas comprometidas com a educação, que queiram fazer a diferença, né, desenvolvendo estratégias, desenvolvendo ambientes de aprendizagem, experiências de aprendizagem, né, onde a gente consiga fazer uso das mais diversas tecnologias. Então, essa oportunidade de internacionalização, ela é muito valiosa, e a gente precisa divulgar para o Brasil inteiro, como você mesmo falou, né, da gente conseguir ter diversidade, porque é na diversidade que a gente vai conseguir desenvolver melhores soluções. E acho que nada melhor para a gente entender quais são essas possibilidades de internacionalização e o perfil das pessoas, né, que devem aplicar, porque essa é uma oportunidade muito valiosa, que devem aplicar para o programa de mestrado do LDT. Nada melhor do que a gente chamar pessoas que já passaram por essa experiência, né? Então, a gente vai poder aqui ter no painel a seguir, e na sequência vamos poder fazer perguntas aí pelo chat para eles, para Camila Pereira, que participou desse programa em 2016, e para o Adelmo, que está exatamente nesse momento realizando o programa. Ele foi surpreendido aí por essa nova situação, um pouco diferente em 2020, que é o Adelmo Eloy. Então, eu queria chamar aqui para contarem para a gente um pouco, né, como é que foi essa experiência para a Camila, como é que está sendo essa experiência para o Adelmo, para que a gente possa compreender e mostrar que é possível, né, para vocês que estão aqui nos assistindo, que vocês se preparem agora para que vocês possam aplicar para entrar nesse programa ali, começar esse programa em 2021, e os que não for possível em 2021, 2022. Então, a gente conta com vocês. Adelma e Camila, com vocês. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Bom, então, eu e a Adelmo fizemos uma apresentação para contar para vocês um pouco da nossa experiência, um pouco sobre o LDT. E aí a gente vai se coordenar aqui para apresentar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Então,
Adelmo. Eu falo primeiro, tá bom. Boa tarde, pessoal. A gente vai se apresentar rapidinho. Quem quiser saber mais sobre a gente pode falar mais depois, mas eu sou Adelmo, sou baiano de origem. Se tiver alguém da Bahia, manda uma mensagem aí, até aquele carinho mais afetuoso ainda. Sou engenheiro de formação, engenheiro mecatrônico, fiz mestrado com a Roseli em engenharia elétrica também. Logo em seguida fui fazer o programa do LDT, LDT. E atualmente, como a Roseli falou, eu estou encerrando o programa, eu diria que eu estou naquela fase de mestrado de entregar a versão revisada do trabalho final, então 45 do segundo tempo, e já trabalhando com algumas instituições no Brasil. Então, atualmente eu trabalho como especialista técnico no Instituto Jung e também como pesquisador no TLTL, que é um grupo de pesquisa da Universidade de Colômbia, em projetos de educação e tecnologia com foco em desenho de currículo e formação de professores. Legal. Bom, gente, eu sou a Camila, eu fiz a LDT em 2016, eu sou paraense, mas saí do Pará já tem um tempo, morei no Rio de Janeiro também, agora eu estou morando em São Paulo. Eu fiz também engenharia da computação na graduação, e depois, um pouquinho antes do LDT, e depois eu trabalhei como gerente de produto em startups de tecnologia educacional. Agora eu trabalho também desenvolvendo bastante currículo, principalmente em educação maker e educação inovadora, e estou fazendo um outro mestrado também, que talvez a ideia é virar doutorado, agora em inteligência artificial. E aí, bom, um pouquinho sobre o que é o LDT no fim do dia, né? Então, o Learning Design Technology é um programa de mestrado dentro da Escola de Educação de Stanford. Nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, nas universidades, a gente tem as faculdades, faculdade de educação, faculdade de medicina, lá a gente chama de escola. Então, é um dos programas da Escola de Educação. Ele é orientado ao desenvolvimento de experiências de aprendizagem com o apoio de diferentes tecnologias. E o que significa isso, né? Quando eu estou falando de experiências de aprendizagem, eu estou me referindo aqui. Então, aqui tem uma definição que eu tirei lá do site. O que eles dizem, né? Que esse programa prepara profissionais para projetar e avaliar soluções de aprendizagem que podem ser produtos, programas, ambientes de aprendizagem, etc. Tudo isso baseando-se em teorias educacionais e em evidências científicas. Ou seja, a pessoa que faz o mestrado no LDT é aquela que vai criar soluções para as coisas. Alguém vai chegar para você com um problema de aprendizagem ou com uma questão, alguém precisa aprender alguma coisa melhor, e você vai ser aquela pessoa que vai analisar qual que é o problema e vai propor soluções e vai avaliar, e vai testar e vai ver se está funcionando. E essa solução pode ser desde um aplicativo ou um programa de computador até um curso, uma coisa presencial. E aí vem o nosso segundo ponto também, né? O que eu quero dizer quando eu falo com o apoio de diferentes tecnologias? Então, eu coloquei aqui algumas imagens que apareceram, inclusive, quando eu pesquisei tecnologias educacionais para vocês verem. Eu queria mostrar como esse conceito de tecnologia é amplo. Então, tecnologia é alguma coisa que um ser humano cria para apoiar um processo, para fazer uma coisa melhor. E esse programa, então, ele não é focado em criar uma tecnologia nova, não é um programa tecnocêntrico. É um programa que usa a tecnologia para criar experiências educacionais melhores. Então, o foco aqui é na solução educacional. Daí também sobre o Learning Design Technology, como vocês podem ver pelo nome, né, significa educação, design e tecnologia. É um programa naturalmente interdisciplinar. Apesar de eu e a Adelmo sermos de engenharia, tem pessoas que vêm de vários backgrounds, várias formações diferentes, principalmente dessas 3 formações. E o programa, ele oferece a possibilidade de você tentar ou estudar ou conhecer várias coisas. Então, ele tem uma série de requerimentos que compõem tipo 1/3 dos créditos que você precisa para se graduar. Então, sobra muito espaço para você experimentar outras disciplinas, tentar fazer cursos em outros departamentos. Eu mesma fiz curso na Escola de Ciência da Computação, na Escola de Negócios, na Escola de Psicologia. E Stanford é um lugar que incentiva muito isso, é um lugar que quer que você tenha uma visão bem ampla.
E você também pode fazer estágios. Agora eu vou passar um pouco para Delmo, que ele está mais lá inteirado do que está acontecendo por agora. Feito. Com a ressalva, Camila, até que a Roseli trouxe, né? A gente está nesse período Covid, então regras estão sendo revistas também, podem ser alteradas pelo período de um ano ou não. Fiquem de olho no site. Mas o programa Ele congelou. Então, ele congelou para vocês também, Então, tá? Camila, você pode Eu vou continuar? continuar, então. Bom, vamos lá. Algumas informações acho que ainda são as mesmas. Esse programa tem duração de 1 ano. Então, a medida, né, do programa é por trimestre. Então, tem os nomes das estações. Então, você entra no outono e sai no verão do ano seguinte. Do hemisfério norte, né, gente? Quem pode fazer? Então, bom, você tem que ter uma graduação, pelo menos, e você pode ter uma experiência prévia diversa. Então, eu já tinha alguma vivência com tecnologia, mas também tinham professores, artistas, designers, pessoas que trabalhavam com vídeo. É bem amplo. Então, a ideia é ter uma turma mesmo que seja multidisciplinar. Quantas pessoas podem fazer? É um curso bem pequenininho, é uma turma bem pequena. No meu ano tinha uns 25. Então, eu não sei exatamente dizer qual que é o critério, talvez outras pessoas saibam, mas o número costuma ser por aí. E 8 brasileiros fizeram nas últimas 6 turmas. E a titulação é Master of Science, e isso é importante porque isso acabou de ser alterado, antigamente era Master of Arts. E o Master of Science tem a opção de ficar 1 ano extra quando você termina a graduação. Você pode ficar, qualquer pessoa que se graduou nos Estados Unidos pode aplicar para um visto temporário de 1 ano para trabalhar lá. Se você tiver uma titulação em ciências exatas, etc., você pode aplicar para 2 anos. Então, se for interessante de alguma forma isso. E ao longo do ano, todo mundo vai desenvolver projetos de educação que a gente apresenta no final para o público em uma feira, que é super animada, parecida com isso aqui. E isso é um pouco diferente dos mestrados que a gente está acostumado, porque a apresentação não é necessariamente uma pesquisa. Você tem que ter um produto que funciona e que você mostra que tem algum resultado. Bom, eu vou falar sobre os nossos projetos. O Adelmo, se ele não voltou, ele apresentou esse ano, né, essa proposta aqui, que era Design Data. E eu, lá em 2016, apresentei o Tinker.me, que era uma proposta de educação maker, um currículo maker, que também usava coisas socioemocionais. E aí, para vocês terem uma ideia como você pode desenvolver qualquer tipo de proposta, a gente trouxe aqui alguns projetos que a gente coletou lá no site dos últimos anos, que são bem diferentes, assim. Então, você pode falar sobre como ajudar as famílias de nativos americanos a reafirmar valores positivos. Você pode falar sobre como ajudar pessoas que estão envelhecendo a planejar, né, para aposentadoria. Você também pode falar de crianças pequenininhas, então falar do como que eu posso ajudar as crianças com as rotinas e etc. Então, assim, não tem uma definição bem, você não precisa chegar lá querendo trabalhar com um público certo. Quem são os orientadores? Eu acho que essa é a parte que eu vou saber falar menos. Mas, bom, basicamente são professores da escola de educação. Eles têm interesses que variam muito. Então, desde formação de docente até inteligência artificial. Na minha época... Eu voltei aqui, não sei se está me ouvindo. Bem na hora que você voltou. Desculpa, pessoal. Lady Murphy, faltou energia na cidade. Mas estou aqui bem na hora que você falou, então ótimo. Posso só complementar, sem te atrapalhar muito. Sei que você já provavelmente conduziu super bem, mas como a Camila falou, a questão dos orientadores, ela é muito dinâmica, porque professores chegam e vão. Então, esse é o quadro de professores vinculados ao programa hoje. E se eu não me engano, pelo menos 3, 4 deles têm 1 ou 2 anos de Stanford. Então, tem gente nova chegando a todo momento. Como a Camila já vinha falando, eles têm diferentes áreas de expertise, de atuação, de pesquisa.
E pensando, comparando com o programa de mestrado no Brasil, com o programa de mestrado, acho que vale ressaltar que a definição do orientador, orientadora, é feita após a aprovação. Então, isso é feito pela a diretora do programa coordena essa questão de alinhar interesses que a gente sinalize na nossa carta de propósito, como o Martin falou, é uma carta muito importante. Ela usa o que a gente traz como interesse para buscar quais orientadores podem apoiar a gente de forma mais efetiva no nosso projeto, no nosso programa, na nossa experiência. E como o Martin falou também, o que é importante ressaltar é que, especialmente, pelo menos no caso do LDT, existe uma visão explícita de uma comunidade de orientadores. Então, não é só o seu orientador definido formalmente que é responsável pelo processo de mentoria e orientação em si, mas você conta também com profissionais do Centro Lema, professores e pesquisadores. A gente tem hoje, se eu não me engano, 3 pesquisadores brasileiros no programa, no Centro Lema, com um olhar mais específico para tecnologias que estão aqui nesse webinar também. A própria diretora do programa faz um processo de mentoria muito forte. Os alunos que passaram pelo programa, no meu caso, acho que talvez da Camila também, foram pessoas que eu acionei ao longo do processo de desenvolvimento do projeto. E os pares também, os próprios alunos. Né? Não sei exatamente o que a Camila falou, mas ela pode ter falado. Existe uma diversidade muito grande de projetos dentro da nossa própria turma, e a gente aprende muito entre a gente, porque a gente se vê semanalmente, a gente troca muito, a gente tem momentos de devolutiva constante ao longo do ano. Então, é de fato uma comunidade de pessoas apoiando nesse processo de orientação. A gente realmente não faz isso sozinho. E, por fim, esse material vai estar disponível para vocês também, mas como a gente falou, isso aqui é um resumo de tudo que vocês podem saber sobre o LDT. No próprio site, vocês vão encontrar os projetos desenvolvidos pelos alunos nos últimos anos, quem foram os alunos e o portfólio de cada um. Então, isso é uma entrega do programa. Você constrói o seu portfólio para contar como foi a sua experiência. Você consegue também, acessando o site do programa, ver quem são os professores diretamente vinculados. E no próprio site de Stanford, como a Camila falou, você pode começar também a explorar as matérias que a universidade oferece como um todo. E, além disso, informações sobre o processo, sobre o programa e o processo seletivo. E aí, para quem estiver realmente interessado em saber sobre o LDT para esse ano, vocês vão ver no site de Stanford também que vai acontecer um webinar em inglês com a equipe de admission, com a equipe que cuida do processo seletivo da Escola de Educação, falando do programa especificamente, no dia 23/9, às 8 da noite, do Brasil, para quem quiser saber mais. Excelente, obrigada aí, Camila e Adelma. Agora eu queria fazer algumas perguntas, né, para o Adelma, para a Camila e para o Martin também, mas só queria avisar a todos que estão aqui conosco que vocês podem postar aqui no Q&A, né, perguntas e respostas, que a gente tem esse recurso aqui no Zoom. Então, por favor, coloquem suas perguntas enquanto eu vou fazendo as minhas aqui para eles, vão já colocando as perguntas para que na sequência a gente passe para as perguntas de vocês. Eu queria perguntar para a Camila primeiro. Camila, é um programa bem intenso, achei bacana que você já esclareceu para todos que não são só pessoas com perfil de engenharia ou de ciência de computação que são esperados, que é um perfil assim, bem heterogêneo, quanto mais heterogêneo, mais interessante. Mas é um programa, me pareceu bem intenso, ali de 1 ano, e que todo mundo começa junto, né? Então, um grupo ali de 25 que você vivenciou. Como é que foi essa experiência, né? Você saiu direto aqui do Brasil e foi para essa experiência. Conta um pouquinho mais para a gente como foi isso. Se foi muito puxado, como é que mudou a sua rotina, né? Olha, foi bem puxado. Mas eu acho que tem mais de uma forma de você fazer. Eu acho que eu escolhi a forma intensa, porque tem muitas oportunidades acontecendo, né? Então, Stanford toda hora vai ter alguma palestra, algum workshop, então são muitas coisas mesmo. E aí, como você só tem 1 ano também, você quer aproveitar tudo. Então, para mim foi bem puxado, mas foi muito bom. E ter esse grupinho também ajuda muito, porque você acaba sendo muito próxima das pessoas. E estando fora do país,
Nos Estados Unidos tem uma cultura bem diferente, assim, de fazer amizade e tal. Eu acho que isso foi super importante. Então, assim, chegar lá também, quando você chega, você já tem uma recepção, como são poucas pessoas, acho que você já começa a conversar antes, a gente combinou de fazer piquenique antes de começar as aulas, então a gente já foi se conhecendo. Isso foi uma das coisas mais legais da experiência para mim. Deixa eu ver com a Adelmo. Adelmo, antes de você embarcar, você já sabia, né, quem que eram os selecionados desse ano? Já começa a ter contato com os professores, com aqueles que foram selecionados para o programa de mestrado? Como é que foi essa experiência? Foi bem parecido com o que a Camila acabou de contar também. A gente começou a se conectar via grupos de Facebook para conhecer as pessoas. No meu caso, foram 22 alunos, 11 deles, se eu não me engano, de fora dos Estados Unidos. Então, uma diversidade razoavelmente grande também. E a gente começou esse processo de troca antes de embarcar também. Eu tive a chance de conversar com a diretora do programa, para ela dar dicas mais específicas, para tirar dúvidas que sempre vão existir. A gente pode ler o site 300 vezes, a gente vai ter muitas dúvidas que a gente acha que são só nossas. Então, consegui tirar dúvidas com a diretora do programa. Comecei a me planejar, e aí eu acho que é aquela lógica do planejamento. O planejamento é feito para ser revisto, mas ele te dá aquela sensação de, sei por onde vou começar. Então, planejar matérias, planejar com quem buscar falar. E esse é um dos grandes pontos, eu acho, também do programa, que você é incentivado a todo momento a aproveitar esse ano, não simplesmente para fazer matérias ou fazer um projeto, aproveitar para conhecer pessoas, conhecer projetos. Então, eles falam muito da cultura de marcar um café, né? Agora o café é virtual, mas usar essa rede que ficou um pouco mais acessível para você conhecer pessoas e explorar ideias. Então, isso começa de antes mesmo e como a Camila falou, é bem intenso, passa muito rápido. Eu vou voltar só um pouquinho antes, né? Por exemplo, que aí a gente está falando de como é que era quando vocês já sabiam que tinham sido selecionados, né? Agora, aquele processo assim de acreditar que eu posso, eu vou aplicar, né? Como é que foi esse antes, né? Essa descoberta de como fazer, as dificuldades. O que você recomenda para quem está nos assistindo? Né? Vou ficar com medo só daqui 2 anos, ou não, vou fazer agora. O que você pode falar, Camila? Como é que é isso? Olha, na época, quando eu decidi aplicar, quando eu descobri esse programa, que eu acho que, não sei, não era tão difundido na época, eu estava começando a trabalhar com tecnologia educacional, eu queria trabalhar com isso, e aí uma pessoa que trabalha com bolsas e tudo me falou desse programa. Eu olhei e pensei, nossa, é perfeito, é tudo que eu quero fazer da vida. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito nesse processo foi conversar com pessoas que já tinham aplicado. Então, no meu caso, eu conversei primeiro com o Alfredo, que tinha ido, acho que 2 anos antes de mim. E aí ele me explicou tudo, como funcionava, como que ia ser o application, etc. Depois eu conversei com a Mariana também. Então, eu acho que saber essas conversas, assim, entender como foi que eles fizeram, o que eles contaram na carta de propósito, isso eu acho que já me ajudou a dar uma forma, assim, pro que eu estava fazendo. E aí, quando eu decidi fazer, já foi para aplicar. Então, era essa época do ano, assim, e aí já comecei a me preparar também para aplicar. E aí fui fazendo as provas aos poucos, né? Não sei exatamente como tá agora, mas tem pelo menos uma prova de inglês, que a gente pode responder depois também, que eu acho que o pessoal quer saber, e uma prova chama GRE. E, enfim, eu acho que foi esse processo. Eu acho que, assim, acreditar que eu podia veio muito de aquilo tá muito alinhado com o que eu queria fazer e com o que eu queria estudar. Então, assim, né? É o que você quer, faz todo sentido. Não, você já tem. Eu acho que essa a ideia. Deixa eu passar para o Adelmo. A Camila falou assim bem rapidinho, né? Pensando na bolsa, uma insegurança de muitas pessoas, às vezes ela fala assim, nossa, mas o dólar está tão alto, né? O custo de vida nos Estados Unidos, acho que não é para mim. Né? Então, quais são os passos? Será que é possível conseguir algum apoio, Adelmo? Conta um pouco, né? Quais são as etapas, né? O que acontece primeiro para que, eventualmente, um apoio de bolsa possa vir? Perfeito. Boa pergunta. Eu diria, primeiro ponto, a bolsa é em dólar, então a principal bolsa, né?
bolsa do Centro Lema ela é em dólar, então isso tranquiliza um pouco a situação, a nossa volatilidade, né, que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, acho que um ponto que é bom ser transparente, o processo seletivo ele tem um custo, né? Então, fazer essas provas tem um custo, dependendo do nível de apoio que você precisa, do nível, você precisa fazer um curso extra para fazer uma prova, isso tem custos, então, esse tipo de custo, esse tipo de custo é mais difícil você conseguir o apoio, né, pré-aprovação, mas existem mecanismos também, existem outras fundações que apoiam de forma mais específica esse tipo de processo, mas vale se organizar e se planejar para esse custo inicial, esse investimento. Mas, em termos de bolsa, é bom ter em mente que, no caso de Stanford, os professores estão aqui também, o time do Centro Lema, a bolsa ela é bastante substancial para os principais custos que a gente tem quando pensa em estudar fora, que são a tuition, né, que é o custo, é o custo da universidade, que ela não é pública, moradia e plano de saúde. São os 3 principais custos que eu consigo dizer agora. E a bolsa do Centro Lema ela consegue, especialmente para quem vai sozinho, abarcar essas 3 principais rubricas, vou dizer assim. Mas de toda forma, tem em mente que tem um investimento que você tem que fazer e se organizar, mas existem outras instituições que podem apoiar nesse processo. Como a Camila falou, o programa, como ele tem um processo de seleção iniciado no final do ano, eu diria que no meu caso também, de planejamento prático, assim, de começar a me organizar para aplicar, foi quase que 6 meses a 1 ano de tenho condições de fazer, faz sentido tentar agora, começar a ver as provas, começar a falar com pessoas para carta de recomendação, ter um planejamento prévio aí. E uma informação, na linha que eu falei, né, tempo de Covid, de vocês entrarem no site agora de Stanford, a prova do GRE que a Camila comentou, ela, pelo menos para esse ano, ela está suspensa para o processo de seleção, que pode ser aí uma boa oportunidade para muita gente que, falando por mim, a prova do GRE talvez foi a parte mais estressante do processo, que é uma prova de raciocínio lógico, de gramática, que você tem que estudar muito para a prova, sabe? A gente vê muito isso na nossa ao longo da vida, mas você estuda muito para a prova, para tirar uma boa nota, e ela está suspensa pelo menos esse ano. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Martin. Martin, é claro que para poder concorrer à bolsa, primeiro tem que passar no processo seletivo de Stanford, né? Então eu queria que, se você pudesse comentar um pouco mais assim, da importância para Stanford de ter um perfil diversificado, por que diversidade é importante e como é importante para a gente estar estimulando aqui no Brasil que pessoas com perfis diferentes, de lugares diferentes, condições socioeconômicas diferentes apliquem. Queria que você explicasse por que isso é importante. Seu microfone, por favor, Martin. Martin, you're muted. You're muted. Yeah. Está bom? Sim. Sim? Ok. São duas coisas. A bolsa é praticamente completa. Isto cobre todo. Isso, eu acho. Ademos, e Camila sabe, temos... os estudantes vivem no campus mesmo. Tem... os dormitórios são apartamentos, estão em campus, isto é pagado. Eu acho que a matrícula é pagada. Eu acho que é suficiente para uma pessoa de cobrir quase todo. É possível que tem certas, por exemplo, a saúde, todo pagado, seguros de saúde. Eu acho que esta parte é muito clara. A parte acadêmica, agora, não é necessário, por exemplo, o GRE, que é um exame
de entrada é opcional agora. Não é necessário. Mas temos umas perguntas já sobre inglês. Inglês é necessário. A universidade, os cursos todos estão em inglês. E tem que ter um nível de inglês suficientemente alto, mas que pensamos fazer, se temos gente com potenciais aplicantes para o curso, suficientemente em avance de fazer a aplicação, a Fundação Lehman agora está preparando uma forma de ajuda de preparar-se no inglês, no Brasil mesmo, onde é muito menos caro que nos Estados Unidos. Por isso, a formação em inglês é necessária, mas preparamos umas formas de preparar-se no inglês para estudantes que querem fazer a aplicação. Em termos de preparação em universidade, eu acho que a coisa que tenho lido é que é importante ter, eu acho, experiência neste programa de Learning Design. É importante ter experiência em Learning Design antes de aplicar. O comitê de entrada acadêmica, eles olham a aplicação e isto é muito importante, esta experiência. Naturalmente, a preparação acadêmica deve ser boa. Temos perguntas se qualquer preparação acadêmica é possível. Eu acho que sim, se tem experiência em Learning Design. Eu acho que a Delma e a Camila podem comentar nisto. O que pensam vocês? Essa experiência de vocês anterior, se vocês pudessem comentar sobre a experiência anterior que vocês acham que foi decisiva para vocês terem sido selecionados. Bom, logo antes de começar a aplicar, eu estava trabalhando com uma EdTech no Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa experiência, assim, faz sentido para você já ganhar uma noção, né, de quais são os desafios. E também tem uma outra pergunta muito importante no application, que é, ou pelo menos tinha, o Adão pode confirmar se continua assim, que é como você vê o programa de mestrado contribuindo, né, para o seu, qual é a sua visão de futuro, então você tem que ter uma direção. Essa direção não precisa ser, você não precisa se comprometer a fazer ela, até porque eu acho que, né, todo mundo entende que quando chega lá, você vai aprender mais coisas e vai até mudar a sua visão. Mas a ideia é mostrar que você está indo nesse caminho, né? Que você vai aproveitar. Mas, Camila, que foi a sua preparação antes? Que estudava na universidade? Na universidade, engenharia da computação. Mas, bom, a verdade é que já na universidade eu criava projetos de educação dentro da universidade. Então, eu fazia projetos de extensão, então já era uma coisa que eu me importava muito. Tinha mestrado na computação? Não tinha mestrado, só fiz graduação. Graduação. Isso, só tinha feito graduação. E Adelmo? Eu tinha um mestrado em andamento com a própria Roseli, no caso. E similar a Camila, eu vinha de uma área mais técnica da engenharia em termos de formação. Então, não tinha formalmente experiência com desenho de experiência de aprendizagem, mas eu trabalhava no terceiro setor em educação, com formação de professores. Então, e também, como a Camila, eu tinha experiências de extensão universitária também. Não sei se uma pesou mais que a outra, mas eu diria que esse misto de experiências, não necessariamente
com formação na área foram importantes, porque aí realmente o programa também foi uma oportunidade de estruturar o que eu sabia de forma desestruturada sobre desenho de experiências de aprendizagem, né? Então, é bem importante isso que você está trazendo, Martin. Não necessariamente você tem que ser um senhor desenvolvedor de experiências de aprendizagem, mas você pode ter experiências mais empíricas, mais informais. Então é importante você dar luz a isso, porque o programa é uma oportunidade de você estruturar essa sua experiência também, né? Levá-la para outro nível. Mas acho que vocês conseguiram mostrar como vocês são comprometidos com a educação, né? E como vocês estão nesse processo de cada vez, né, ganharem mais competência para estar contribuindo na área. Eu acho que agora é o momento da gente passar para as perguntas, né, de quem já colocou aqui. A gente já está vendo que tem já 20 perguntas ali colocadas. Eu vou passar a palavra então para a Tatiana. Olá. Eu tenho várias perguntas chegando, eu estou tentando reunir para vocês. Então, acho que o Martin respondeu que é preciso uma certificação em inglês, né? Acho que a Delma também respondeu que é o TOEFL, que é feita. E tem uma pergunta sobre se tem algum tipo de apoio para fazer esses exames, Adelmo, ou Camila, ou alguém que pode responder, para cobrir os custos desses exames que devem ser feitos. Eu diria que o Martin até comentou, se a gente está, acho que se eu entendi corretamente, o programa que a Fundação Lema iniciou recentemente se chama Ponte de Talentos. Se vocês procurarem Ponte de Talentos Fundação Lema, ela é talvez um dos programas mais estruturados para realmente apoiar nessa parte do processo, que é se preparar financeiramente, mas em termos também de habilidades específicas que esses programas exigem, não só do inglês, mas de elaboração das cartas e por aí vai. Então, eu diria que esse é o principal programa. No próprio site de Stanford, ou de qualquer universidade que vocês forem procurar, muitos deles têm mecanismos de isenção de taxa de inscrição, se você comprovar a necessidade. Os próprios exames, às vezes, também tem algum mecanismo nesse sentido. Similar ao que acontece, acho que a gente conhece muito bem a realidade do Enem, por exemplo. Então, isso às vezes exige um planejamento ainda mais prévio, né? De você solicitar isso com antecedência e por aí vai. Mas eu destacaria o Ponte de Talentos, um programa a se olhar. Obrigada, Delma. Quanto ao número de alunos, quantas vagas são oferecidas ao total? E um pouco também sobre o background, né, a formação de vocês. Vocês dois são formados em exatas, é preciso ser da área de exatas? Tem abertura para as áreas de biológicas, humanas e linguagens? Com certeza tem abertura. O pessoal da minha turma tinha formações bem diversas, desde letras, né, em inglês, até design mesmo. Acho que brasileiros também, né, outros brasileiros que foram, a Lívia fez design. Eu acho que o que mais importa é isso mesmo que o Martin falou, ter alguma experiência, ter alguma vivência nessa área de design, de educação. E só reforçando o que a Camila está trazendo, inclusive professores desenham experiência de aprendizagem de olhos fechados, né? Então, na minha turma, muitas pessoas eram professores e professoras de educação básica, de ensino fundamental 1 e 2, médio. Então, também é um perfil que se encaixa muito bem com o programa. Não necessariamente professores de exatas também. Uhum. E qual que é o perfil desejável? Então, tem um perfil de formação em educação. O que mais que vocês entendem que é um perfil desejável para o programa? Por ser interdisciplinar, eu imagino que tenha, né, tem pessoas de várias áreas. O que é um comum? Eu posso falar um pouco de como funciona o programa. Eu acho que isso é bem interessante, porque quando a gente fala de design, a gente está falando muito de processos colaborativos. Então, esse é um perfil mais, a parte mais soft, digamos assim. Mas eu acho que é um pessoal que vai trabalhar em grupo. A gente tem muitas aulas, muitos projetos que são em grupo. Muito, muito interessado em educação, muito comprometido com a educação. O que mais? Eu acho que em termos de formação, né, bem... Se da área de design digital, né, então experiência em UX designer é considerado experiência em design? O que é ser formado em design? Assim, você não precisa ter uma experiência em design específico, eu não tinha.
em design, mas eu acho que você tem que ou explicar como que você vê a aplicação dessa sua habilidade em educação, ou ter uma experiência de aplicar essa habilidade em educação. Uhum. Ainda sobre o perfil, tem duas perguntas perguntando se tem limite de idade. A Elaine pergunta se ela diz que tem 50 anos, se tem limitação de idade para entrar no programa. Tatiana, quero añadir uma pequena coisa. Sim, por favor. Que outra vantagem é estudar no Stanford, sobretudo neste programa, é que Stanford está em Silicon Valley, o centro de inovação em todo o mundo, em tecnologia. Por isso, tem um ambiente de inovação em todo tipo de tecnologia. A universidade é muito enfocado em inovação em geral. Por isso, tem um ambiente em que, por exemplo, temos um centro de design em que se pode tomar cursos neste centro, a parte de estudar em cursos em escola de educação, da faculdade de educação. É importante que a Universidade de Stanford se pode estudar em qualquer faculdade. Uma vez estudante em Stanford pode tomar cursos em qualquer faculdade. Engenharia, computação, design, engenharia, qualquer coisa. E isso não tem barreiras entre faculdades. É uma característica desta universidade que é muito importante. Deixa uma pergunta sobre idade. Acho que, por causa do tempo, também era bom a gente poder falar um pouco sobre o cronograma de aplicação, né, para se inscrever, que talvez pode ser um pouco diferente dos processos no Brasil. Como que se prepara, qual que é o tempo necessário para se inscrever e como seria a aplicação para essa próxima chamada? Eu acho que a melhor coisa é que, se uma pessoa é interessada, deve comunicar com o Centro Lehman, com Cristina Antunes, e nosso equipo, para preparar-se para o processo de aplicação, e podemos ajudar e aconselhar o conselho sobre a aplicação. Uhum. Em todas as fases, isso quer dizer a parte de inglês, a parte de aplicação, a parte de preparar como se chama isso? Statement of Interest. Como se chama isso em português? Porque é um ensaio que se uma redação, né? Uma gente, declaração de interesse? Exatamente. E isto é muito importante. Por isso, se a gente é interessado em fazer a aplicação, pode consultar com nós de como fazer tudo isso. Acho que esse é um aspecto importante. Pode dizer, não. Você tinha falado da idade, acho que vale deixar no radar que se a regra não está clara no site, então não assumam a regra. Se não se fala de idade, não cria uma regra de idade. Então, eu acredito que dentro do que... assumindo ali o que está no site como linha de contorno, como o Martin vinha falando, essa carta em que você se apresenta, mais as cartas de apresentação, são o principal instrumento que você tem para poder contar a sua história. E utilizar isso a seu favor. Inclusive as cartas de apresentação, pensar quem pode te ajudar a reforçar os elementos da sua história que você quer dar à luz. Não criar restrições.
Eu queria fazer aí um comentário, eu acho que é muito importante, porque você vê aqui que tem vários brasileiros, né? A Cristina é brasileira também. Então, eu acho que todo esse suporte para que você possa tirar as dúvidas, mesmo que você ainda tenha um pouco de dificuldade com o inglês neste momento, dá tempo de você se preparar. Então, tire todas as dúvidas para que o seu statement, que é o mais importante, né? A declaração, olha, qual é o seu propósito? Por que você quer fazer, né, esse mestrado? Por que essa internacionalização, poder ter contato com essa comunidade? Não só os professores estão lá em Stanford, mas os outros alunos, que são pessoas do mundo inteiro. E especificamente no Centro Lehman, como já foi dito, você vai ter contato com pessoas que não estão só nesse mestrado, que estão em outros programas voltados a políticas públicas, quer dizer, uma série de outros assuntos absolutamente importantes para o Brasil e que precisam ser discutidos nessa perspectiva mais internacional, né? A gente poder olhar, né, de fora, olhar para o nosso país, mas com esse objetivo de quando volta, né, de você poder estar vindo mais preparado e mais articulado, né? Com todas essas pessoas que vocês vão conhecer, você se fortalece. Então, não tenha medo, dá tempo de você se preparar. Para se preparar, precisa, né, falar com as pessoas para entender direito esse processo, porque nem sempre, só lendo o que está escrito, vocês vão conseguir compreender. Então, essa rede de contatos aqui é extremamente importante, é por isso que esse evento está sendo feito, para que vocês conheçam as pessoas, com quem conversar, entrem no site para ver quem foram as outras pessoas que já estiveram lá, para que vocês possam ter esse apoio. Tati? Eu estou tentando ver mais alguma pergunta. Pode dizer, há muita Martin. pergunta sobre quantas vagas temos por ano. Eu acho que entre 2 e 3 por ano. Para brasileiros. Não, para este programa, somente para este programa. Em total, há de 5 ou 6. Sim. No Centro Lehman, Martin, não é? Como? No Centro Lehman. Sem problema. Teremos duas bolsas para alunos brasileiros. Tem razão. Mais bolsas. Sim. Temos 2 ou 3 bolsas para este programa e 5 a 6 em total. Sim. E a classe é de 20 alunos, Camila e Adelmo? São 20 alunos, em média. Em média. Uhum. Mas eu não me preocuparia. Então, em LDT são 20? 20, o meu foi um pouco mais de 20 do Adelmo também, Sim, né? mais ou menos, sim. Mas temos em total, em política internacional, política de educação, em total temos 24 vagas. E disso, 3 a 4 temos bolsas para brasileiros. Então, temos várias bolsas no centro, não só para essa parte de tecnologia, tem também para políticas públicas. Exatamente. Então, quem está na área de tecnologia também pode olhar no site, a gente vai ter outras sessões falando sobre essas outras oportunidades. Se temos boas aplicações, podemos fazer até o ano próximo 7 bolsas. Uhum. Eu acho que algumas perguntas especificamente para Camila e para a Adelmo, assim, do ponto de vista pessoal, qual foi a sua experiência de se preparar, como que isso transformou o impacto para vocês profissionalmente, quais são as perspectivas profissionais? Então, talvez eu podia usar esses minutinhos para vocês falarem como vocês chegaram, o que vocês fizeram para conseguirem serem aprovados e como isso impactou vocês. Bom, para ser aprovado, eu acho que eu me dediquei muito à carta de propósito, né? Que é o Statement of Purpose, né? O nome oficial. Eu acho que foi um processo de reflexão também, acho que isso é super importante, sabe? Até você entender, assim, como que é a sua história, como que você explica você tá ali. Eu acho que isso é uma oportunidade também de mostrar como que você pode contribuir com uma visão diferente, como, né, nessa turma de 20 pessoas e tal, por que faz sentido eu estar lá. E o que eu ia fazer depois, né? Como eu disse, eu mudei bastante a minha visão lá sobre até educação, Eu quis fazer muito, né? Porque eu estava muito empolgada com as possibilidades de usar a tecnologia na educação, era uma época que a gente estava começando a falar disso,
como eu tô velha, né? 5 anos atrás. E depois de fazer o curso, eu acho que eu mudei muito a minha perspectiva. Então, como isso também norteou, né, o que veio depois? Eu acho que eu tinha uma formação muito técnica, apesar de ter interesse em outras áreas, eu tinha uma formação muito técnica. E essa experiência interdisciplinar me ajudou a ter toda uma outra visão de como avaliar as coisas de outra perspectiva, etc. Me proporcionou experiências práticas. Eu acho que isso foi essencial, porque você ganha confiança, né? Eu desenvolvi vários projetos, então eu sei como se desenvolve um projeto, eu sei como ele acontece. Eu acho que isso, assim, me tornou, com certeza, me ajudou a agregar valor nas coisas que eu fiz depois. Então, eu acho que é isso. Complementando, pode falar, Roseli. Não, tem uma pergunta ali da Cristina, dizendo que ela gostaria de saber também o que ela consegue fazer no Brasil, né? Se tem parceria com alguma universidade. Então, eu sou da USP, eu estou aqui junto com os nossos colegas de Stanford, e a gente estamos assinando aí uma parceria para a gente poder intensificar, porque o número de vagas para esse programa é pequeno, mas é muito importante ocupar muito bem essas vagas, porque, como o Carnoy falou, se tivermos boas aplicações, esse é o problema que a gente quer ter. Com excelentes aplicações, a possibilidade de se conseguir mais patrocínios, né, para aumentar o número de vagas acaba acontecendo. Mas existem sim oportunidades no Brasil. Na Universidade de São Paulo é um lugar, né, onde a gente tem também trabalhos, e a gente pode, se você está em São Paulo, procure por nós. Adelma? Eu só faz todo sentido reforçando a importância da Roseli como alguém que pode fazer a versão brasileira do programa também. E falando de processo, realmente, contando também um pouco do meu caso, a partir do momento que eu entendi que era a hora de tentar, e a dica que eu dou é um passo de cada vez. Então, dimensionar o quanto de esforço que você entende que você vai precisar para o inglês, porque isso pode definir se você aplica esse ano ou no próximo. Foca em resolver, eu acho que para muita gente o inglês é o drama, então foca em dimensionar o problema do inglês. Quanto tempo você acredita que precisa para atingir a nota que eles propõem no site, buscar apoio, ver se você consegue. Porque se você não, se você resolver o problema do inglês depois da data limite, o resultado ainda vale para o próximo ano, então não criar uma tempestade em torno disso, resolve, a melhor forma é resolver. E depois, no paralelo, vai começando a pensar, rascunhar a sua própria carta, conversa com as pessoas. Acho que tanto para a Camila quanto para mim, o momento que eu decidi que era hora de aplicar foi conhecendo uma pessoa que tinha feito o programa no evento. Então, puxando a responsabilidade um pouco para a gente, conversa com as pessoas para ajudar a entender um pouco o processo. Mas eu diria, assim, em poucas palavras, dependendo do tamanho do desafio do seu inglês, dá tempo de aplicar esse ano ainda também. Então, tenham isso no radar. O processo vai até início de janeiro, creio eu. O microfone está... Algumas perguntas são em relação ao contato da Cristina, como mandar perguntas para o centro. Acho que entrando no site também tem um link de perguntas. E a gente também tem Camila, você pode projetar os slides? Um slide também que vocês podem com um link para vocês mandarem mais perguntas e comentários sobre o assunto, e a gente vai continuar respondendo offline quando terminar aqui, mas todas as perguntas vão ser respondidas. Quem que projetou? A Cris ou a Camila? Fui eu mesma, tá? É essa página? Porque eu não sei se está certinho esse link aqui. É esse, Cris? Eu vou mandar o link também aqui no chat. Isso. Fica mais fácil. Isso, está correto. Está correto. E, Tatiana, eu vou colocar também aqui no chat o e-mail do centro para o pessoal mandar perguntas, porque a gente toma conta por ali, tá? Ótimo. Quem tiver perguntas já diretamente direcionadas para o processo de aplicação mesmo. Tem respostas a esta pergunta eu peço, porque não tem agora GRE,
por isso que eu peço de outras coisas, como cartas de recomendações, etc. Eu acho que sempre foi muito mais importante a carta de intenção, as notas acadêmicas, a preparação acadêmica, a experiência anterior e as cartas de recomendação. Sempre foram mais importantes que o GRE. Agora, não temos o GRE, por isso não entra na discussão, é a única diferença. Outra pergunta sobre a Fundação Lehman, a preparação para inglês. Eu acho que, não sei se tem no sítio da Fundação Lehman esta parte, mas porque é em processo de formação esta ideia. Mas eu acho que este mês eles vão montar todo este processo. Tem, como se chama, Cristina? O David, este programa de talento, como se chama? É o Ponte de Talentos, Martin. Eu acabei de dividir com o pessoal aqui no chat o link para o site Ponte de Talentos. Alguém até observou que nesse momento as inscrições não estão abertas, então a gente precisaria checar diretamente com a Fundação Lehman para saber quando esse processo de aplicação vai ser reaberto, mas pelo menos o site é esse ali para poder acompanhar e ver quando eles estão lançando o próximo processo. E esse projeto Talento inclui, como se chama, esta preparação no inglês, não é certo? É uma das funções do programa. Sim. Correto. Sim. Gente, se eu puder também dar uma sugestão, eu não sei exatamente os nomes dos programas, então eu não posso passar para vocês direitinho, mas existem organizações que também ajudam as pessoas a aplicarem para programas no exterior. Eu acho que Education USA, eu acho que vai dar uma procurada no Google. Então, se for uma questão para você, não desista por isso. Existem formas de conseguir ajuda. Posso complementar e reforçar o que você está falando, então, Camila? Eu acho que é uma ótima ideia. Existem, sim, várias outras instituições. A gente pode, inclusive, reunir, fazer um pequeno post. A gente pode colocar tanto na mídia social quanto na página do Lehman Center e continuar sugerindo para as pessoas que se conectaram conosco hoje para continuar nos seguindo, porque esse, por enquanto, é o nosso... são os nossos canais de comunicação. Dessa forma, a gente começa a dividir e entender melhor como funciona, porque nós, o Centro Lehman, diretamente não tem uma ligação direta com esses programas, claro. A gente precisa só fazer um levantamento para ver direitinho e atualizar essas informações para saber quem está com inscrição aberta nesse momento e como funciona e tudo mais. Combinado? Tem uma pergunta final talvez sobre a situação da pandemia, né? Se as aulas são presenciais, não sei se a gente quer concluir isso, os professores talvez podem só dizer qual que é a situação das inscrições com a pandemia e quais são as perspectivas. Neste momento, Stanford é completamente virtual para os alunos de graduação, mas para os alunos de pós-graduação, eles estão no campus agora, chegando no campus nesta semana. E eu acho que não sabemos quando termina a pandemia, mas o processo de aplicação fica o mesmo, não é? Cristina, Martin?
Sim. Então, esperamos aplicações para o ano 21-22. Agora, aceitamos aplicações e Para o visto. cremos que o processo será normal no ano que vem. Este ano é um pouco bagunçado, como o mundo inteiro, não só como Stanford, mas como... Eu estou seguro que será normal. Sim. O processo é normal, né? O processo fica normal. O mundo não fica, não. O mundo não fica normal. Né? Eu só gostaria de dizer aqui que eu estou vendo que o pessoal está tendo dificuldade para copiar os links. Infelizmente, eles precisam ser feitos mesmo à mão, porque o Zoom não tem essa possibilidade de Ctrl+C, então, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, mesmo no Q&A, a gente precisa ainda do lápis e do papel, possivelmente. Então, queremos agradecer a nossa colega Roseli Lopes, da USP, que é grande amiga do Centro Lehman e de todos nós. Agradecemos a Tatiana também para a sua ajuda com as perguntas. E agradecemos a todos vocês para a sua participação nessa reunião e esperamos mais perguntas e umas aplicações para o programa do LDT aqui em Stanford. Muito obrigado.